Olá, bem-vindos a mais uma conversa nossa. Hoje o foco é Gênesis, capítulo 7. Um texto assim bem intenso, né, que narra a entrada na arca, o começo do dilúvio. É um momento dramático. E para explorar isso a fundo, a gente está com os comentários e notas de duas bíblias de estudo ótimas, a Holman e a Nova Almeida Atualizada, a NAA. A ideia aqui é mergulhar nos detalhes, sabe? Na cronologia, no que essas fontes trazem de interpretação. Vamos ver os pontos altos e aqueles insights que às vezes passam batido. Preparados? A história aqui é forte. Bom, o ponto de partida é a ordem de Deus. Lá no versículo 1. Entre na arca você e toda a sua família. E tem um motivo claro, né? Deus viu que Noé era justo naquela geração. As duas Bíblias, Holman e NAA, destacam isso logo de cara. Sim, essa ordem é um marco. É o fim da construção da arca, imagina só. Anos de trabalho, talvez até zombaria, e o começo da fase de salvar a vida do juízo que estava vindo. E essa questão da justiça de Noé não é pouca coisa. Coloca ele num lugar totalmente diferente do resto do mundo, que o capítulo 6 descreveu como corrupto. É interessante que a Roma, na nota do versículo 1, ela faz questão de dizer que apesar dessa justiça, a salvação de Noé ainda vem da graça de Deus, sabe? Não é que ele comprou a salvação com a justiça dele. Foi uma resposta de fé. Entendi. Faz todo sentido essa nuance da graça. E logo depois dessa ordem vem as instruções sobre os animais, bem detalhadas, né? Deus fala um par, macho e fêmea de cada animal impuro. Mas dos puros e das aves, manda levar 7 pares. Eu sempre fico pensando, por que essa diferença? 7 de uns, só um par de outros. Não bastava um par de cada para preservar a espécie? É uma ótima pergunta. E as fontes que a gente está usando, a Roma e a Ná, elas dão uma explicação que mostra um planejamento divino bem interessante. A interpretação mais aceita aponta para duas razões principais para ter mais animais puros. A primeira é a necessidade de ter animais para o sacrifício que Noé faria a Deus depois do dilúvio. E a gente vê isso acontecer mesmo, lá em Gênesis 8:20. Assim que eles saem da arca, a primeira coisa que Noé faz é construir um altar e oferecer holocaustos de animais e aves limpos. Se ele só tivesse um par, né? Ah, claro. Nossa, não tinha ligado direto com Gênesis 8:20. Faz total sentido. Tinha que ter extra. E a segunda razão? A segunda razão, que os comentários também mencionam, é mais prática. Esses animais puros a mais poderiam servir de comida para Noé e a família quando saíssem da arca. Imagina um mundo onde a vegetação foi devastada, né? Podia demorar para ter comida de novo. Então, é uma provisão dupla. Para o espiritual, com o sacrifício, e para o físico, para o sustento. O fascinante é que essa separação de puro e impuro aparece aqui antes da lei de Moisés, lá no Sinai. Isso sugere que já existia alguma ideia sobre isso. Talvez tradição, ou Deus revelou direto para Noé. Não era claro com toda a complexidade de Levítico, mas a base estava lá, focada na ideia de qual animal servia para sacrifício. O objetivo principal era salvar as espécies, mas com essa camada extra de planejamento para o depois. Interessante essa ideia de uma lei ritual já existindo. E o texto fala também de uma contagem regressiva, né? Deus avisa. Daqui a 7 dias farei chover, 7.4. E depois confirma, passados os 7 dias, veio o dilúvio, 7.10. A Oman até pondera sobre esses 7 dias. Seria uma última chance, um último aviso silencioso, ou só o tempo para organizar tudo? Provavelmente um pouco de tudo. Do lado prático, imagina juntar e embarcar todos aqueles animais, mesmo aos pares, ou 7, devia precisar de tempo, né? Organização. Mas, teologicamente falando, esses 7 dias são como uma pausa final antes da sentença ser executada. Aumenta a tensão, a solenidade. Para Noé, era a confirmação final. Para o mundo fora da arca, talvez a última chance, sim, ainda que o texto não foque nisso. A ênfase na obediência de Noé e na chegada do juízo. Nossa, a tensão é quase palpável lendo o texto, e aí o embarque acontece. O texto lista direitinho quem entrou.
Noé, com seus 600 anos de idade, os versículos 6 e 11 confirmam isso. Junto com ele, a esposa, os 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as esposas deles. E claro, aquela processão de animais entrando organizadinhos em pares, macho e fêmea, de tudo que Deus mandou. A cena deve ter sido incrível. Sem dúvida. A arca, como a nota da Holman aponta bem, é o refúgio de Deus, o único jeito de se salvar no meio daquela destruição toda que ia começar. A narrativa frisa a obediência de Noé, como ele fez tudo direitinho e como a salvação foi completa, a família escolhida e um representante de cada tipo de vida que Deus queria salvar. A Holman até traz uma conexão simbólica interessante. Compara a cobertura que Noé usou para selar a arca, o betume lá do capítulo 6, com a tampa da Arca da Aliança, o propiciatório, que era o lugar da expiação, da presença protetora de Deus. Nos 2 casos, um selo divino que separa e protege. Nossa, essa conexão com o propiciatório é muito forte. E isso leva direto para um detalhe que as 2 Bíblias, Holman e NAA, destacam muito e que sempre me marcou. Depois que todo mundo entrou, o versículo 16 diz: "E o Senhor fechou a porta", na NAA, ou "o Senhor o fechou por fora", na Holman. Não foi Noé, foi Deus. O que as fontes dizem sobre o significado disso? Esse é um versículo-chave. Esse ato de Deus fechar a porta, os comentaristas veem como um símbolo muito poderoso com 2 lados. Para quem estava dentro, significa segurança total. Proteção divina garantida. Quem ouviu, creu e obedeceu, agora está selado ali dentro, cuidado por Deus. Nenhuma força de fora podia abrir. Mas para quem estava fora, o gesto é de finalidade. Acabou a chance. O juízo começou de vez. A porta da graça, digamos assim, fechou. É uma imagem muito forte da soberania de Deus, que age tanto para salvar quanto para julgar. Mostra que a segurança vem de Deus, não do esforço humano, e que a paciência divina tem limite. É Deus quem controla o acesso à salvação. Uau! Pensar nisso realmente muda tudo. A segurança de Noé não era só a madeira, era a mão de Deus fechando a porta. E com a porta fechada, começa o dilúvio. Há nada uma data super específica. No ano 600 da vida de Noé, no mês 2º, aos 17 dias do mês. Por que essa precisão toda? Parece um diário de bordo. É notável mesmo. E os comentários da NASA, junto com a tabela cronológica que ela tem, sugerem que isso dá à narrativa um caráter de registro histórico. Foi de propósito. Não é para ser um mito fora do tempo, mas um evento concreto, datado na vida de Noé, na história. É como se o autor dissesse: olha, isso aconteceu mesmo, e foi nesse dia. Essa data é o marco zero da catástrofe. E falando em catástrofe, de onde veio tanta água? O versículo 11 é muito gráfico. Diz que romperam-se todas as fontes do grande abismo e abriram-se as janelas dos céus. O que são essas fontes e janelas? As fontes que a gente consultou, Holman e NAA, interpretam isso como uma catástrofe de origem dupla e de escala cósmica. As fontes do grande abismo, em hebraico Terron, seriam grandes reservas de água subterrânea, talvez dos oceanos primordiais, que jorraram com violência, talvez por terremotos, vulcões sublarinos. O termo Terron lembra as águas do caos antes da criação, lá em Gênesis 1. E as janelas dos céus, chuvas torrenciais. Uma chuva numa intensidade que a gente nem imagina, muito além de qualquer temporal. A Holman até sugere que essa combinação pode ser vista como uma espécie de descriação temporária, uma reversão da separação das águas que Deus fez no começo. As barreiras cósmicas cederam. Uma descriação? Que imagem! E essa chuva toda teve uma duração marcada, 40 dias e 40 noites. Esse número 40 aparece tanto na Bíblia, né? Tem um simbolismo aí. Exatamente. O número 40 é um padrão bíblico bem conhecido, geralmente ligado a tempo de provação, teste, purificação ou julgamento. Ou uma transição importante. A nota da Holman lembra vários exemplos. Os 40 dias de Moisés no Sinai recebendo a lei, os 40 dias de Elias fugindo e sendo restaurado, os 40 dias dos espias em Canaã, que levaram aos 40 anos no deserto como julgamento, e, claro,
os 40 dias de jejum e tentação de Jesus no deserto. Aqui, em Gênesis 7, esses 40 dias e noites de chuva marcam o começo violento do dilúvio, um tempo de juízo divino caindo sobre a terra. É um número que sinaliza a seriedade daquilo. Continuaram subindo, elas prevaleceram, aumentaram muito, levantaram a arca que ficou flutuando lá no alto e o clímax é no versículo 19. Cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. Uma nota na Holman e a NAA até calculam que a água passou uns 15 côvados, tipo uns 7 metros, acima dos picos mais altos. Difícil até de imaginar isso. A descrição é feita para chocar mesmo, para mostrar a imensidão, a totalidade daquilo. Cobrir todos os altos montes debaixo de todo o céu é uma linguagem para dizer que foi universal, pelo menos para o mundo conhecido na época. Os comentaristas entendem como uma inundação global, ou pelo menos uma que acabou com toda a humanidade e vida terrestre fora da arca. Os 15 côvados acima dos montes garantem, não tinha onde se esconder em terra firme. E a imagem da arca, que foi construída em terra seca, agora flutuando acima das montanhas submersas, é um símbolo visual muito forte. O único lugar de esperança, o único ponto de vida num planeta coberto de água de juízo. E o resultado dessa inundação total, é descrito de forma bem direta nos versículos 21 a 23, é pesado. Diz que pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, aves, gado, animais silvestres, tudo que rastejava e todos os seres humanos. Tudo que tinha fôlego de vida, tudo que havia em terra seca morreu. Só Noé e quem estava na arca sobreviveu. Sim, a linguagem é de propósito, totalizante. Enfatiza isso. As duas fontes, Holman e NA, ressaltam essa destruição completa. O texto usa várias categorias, aves, gado, feras, répteis, homens, e repete palavras como tudo, todos, para não deixar dúvida da extensão do juízo. O contraste é enorme. Destruição total fora, preservação total dentro. Isso mostra a gravidade do pecado que levou a essa resposta de Deus e também como a arca foi eficaz como meio de salvação que Deus deu. A vida ficou reduzida àquele barquinho flutuante. É muito impactante, realmente. E o capítulo termina com mais uma marcação de tempo importante, no versículo 24. As águas prevaleceram sobre a terra por 150 dias. Isso é quase meio ano. Exato. E é bom notar, como a Holman e a Neria explicam, que esses 150 dias provavelmente incluem os 40 dias de chuva do começo. Então a gente está falando de uns 5 meses, mais ou menos, desde o início do dilúvio até as águas chegarem no nível máximo. Depois, no capítulo 8, elas começam a baixar. A palavra hebraica para prevaleceram aqui é gabar, e a Holman diz que essa palavra tem a ideia de força, poder, domínio absoluto. As águas não só estavam lá, elas dominavam tudo. Foi um tempo de espera e dependência total de Deus para quem estava na arca. E essa questão do tempo todo nos leva a um recurso interessante que a Neria oferece. No fim do capítulo 7, tem uma tabela cronológica que tenta organizar esses períodos todos. Isso. Sem entrar em todos os detalhes dessa tabela agora, ela ajuda a gente a visualizar a linha do tempo completa do dilúvio, desde a entrada na arca até a saída final. Segundo essa reconstrução da NAE, que se baseia nas datas e durações dadas nos capítulos 7 e 8, o tempo total dentro da arca foi de 370 dias, ou seja, um pouco mais de um ano. A NAE ter essa tabela reforça aquela ideia de que o texto bíblico quer apresentar não só uma teologia poderosa, mas também um registro com uma estrutura de tempo definida, quase um diário de bordo mesmo. Um ano inteiro dentro da arca. Uau! Fascinante. Bom, vamos tentar juntar as ideias principais que a gente explorou aqui em Gênesis 7 com a ajuda da Holman e da NAE. Começamos com a ordem final de Deus para Noé entrar na arca. Um ato de obediência baseado na justiça de Noé e na graça de Deus. Vimos as instruções dos animais, com aquela diferença entre puros, 7 pares, e impuros, 1 par, que tinha a ver com sacrifício e comida para o futuro. Exato. A entrada solene na arca, aquele momento de tensão, e o ponto alto que foi Deus mesmo selando a porta.
Proteção para dentro, finalidade para fora. Isso. Falamos das fontes da água, o abismo e os céus, sugerindo uma catástrofe de nível cósmico, talvez até uma descriação temporária. Analisamos o simbolismo dos 40 dias de chuva como tempo de juízo e prova, e a subida das águas cobrindo até os montes mais altos, mostrando a totalidade da inundação. E contrastamos isso com a destruição total da vida fora da arca, menos os que foram salvos por Deus, e aquele longo período de 150 dias das águas dominando tudo. E as interpretações dos comentários ajudaram a gente a ver mais fundo. O significado teológico de Deus fechar a porta, o padrão do número 40, a ideia de pureza animal antes de Moisés, a tentativa do texto de descrever algo gigantesco e a arca como símbolo de juízo para o mundo e salvação para os escolhidos. Para a gente fechar a nossa conversa hoje, fica uma pergunta para pensar, né? Essa narrativa de Gênesis 7 tem uma precisão que impressiona. Datas, contagens, durações. E os comentários falam dessa intenção de registro histórico e da ação direta de Deus em tudo. Então, o que essa descrição tão viva, tão detalhada do começo do dilúvio sugere sobre como o texto bíblico junta as ideias de juízo divino implacável, salvação seletiva da vida e essa necessidade aparente de um planejamento quase logístico, mesmo no meio de uma catástrofe cósmica? Como esses elementos, ordem de Deus, caos da natureza, sobrevivência planejada se encaixam nessa história? Fica aí a reflexão.